Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi para vocês um trabalho muito bonito da nossa amiga Pepa Magalhães. Então, um trabalho bem bonito utilizando ponto reto, ponto médice e ponto ilhós. Se você ainda não conhece os trabalhos da Pepa, é só você seguir Ateliê Pepa Magalhães no Facebook e no Instagram, que tenho certeza que vocês vão adorar os trabalhos dela. Esse modelo tem 52 quadradinhos de altura, um modelo para você bordar em seus barrados de toalha. Eu vou utilizar uma cor mais clara para fazer o ponto reto e o ponto médice, e uma cor um pouco mais escura para fazer o ponto ilhós. Eu estou utilizando aqui a linha Cleia 1000 para todos os pontos, porque eu vou fazer uma amostra do tecido etamine comum, que é aquele etamine maior. Quando você bordar direto no barrado da toalha, você utiliza linhas mais grossas para fazer o ponto reto e utiliza sempre linhas mais finas para fazer o ponto ilhós. O ponto ilhós é um ponto delicado, então você sempre utiliza linhas mais finas para bordar ele. E o ponto médio, você pode escolher bordar com linhas mais grossas, linhas mais finas. Você inicia encontrando o centro do seu barrado, tanto na altura quanto na largura, e vai encontrar aqui o furo do centro. A partir desse furo, nós vamos fazer uma contagem para o nosso trabalho ficar bem centralizado. Então, esse furo do centro, ele é o primeiro, você conta 1, 2, 3 para cima, esse já é o primeiro, você conta 1, 2, 3 furos para a sua esquerda. E você vai começar nesse terceiro furo. Então, você sai agora com a sua linha nesse terceiro furo que você marcou. Então, a partir do furo do centro, 3 furos para cima, 3 furos para o lado. Deixa um pedaço de linha atrás para depois você fazer o arremate. E você inicia contando 5 furos para baixo. Esse que você está com a linha já é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai fazer 5 fios, um ao lado do outro, todos com 5 furos de comprimento. E sempre circulando o tecido. Você está embaixo, ó, sai em cima. Entra embaixo, ó, sempre circulando o tecido. Que o ponto reto, você precisa, ó, sempre bordar de um lado para o outro. E vai fazer isso 5 vezes. Quando você fechar o quinto fio, você vai contar 5 furos para o lado. Esse bloquinho, ó, está na vertical. O próximo vai ficar na horizontal. Então, você conta 5 na horizontal. Esse que tem linha, sempre é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, ó, vai sair no quinto furo. E vai voltar para o mesmo lugar. Então, esse já é o primeiro fio, ó, acabei de entrar do lado esquerdo. Então, agora eu venho para o lado direito, ó, para continuar circulando o tecido. E, de novo, eu vou fazer aqui, ó, 5 fios, todos do mesmo tamanho. Então, agora eu vou fechar aqui o quinto fio. E nós vamos fazer 7 bloquinhos descendo aqui na diagonal. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês mudam de um bloquinho para o outro, que nós vamos repetir isso várias vezes durante o trabalho. E sempre intercalando, sempre o bloquinho vertical, o próximo horizontal, sempre intercalando. E você vai fazer essa contagem quando você for mudar de um bloquinho para o outro. Nós vamos fazer um bloquinho para a nossa direita. Quando eu fechar o meu fio, a minha agulha vai ficar do lado esquerdo, o lado contrário do bloquinho. Quando você fechar esse bloquinho e essa sua agulha ficar do lado contrário do próximo bloquinho, primeiro você tem que voltar para o mesmo lugar. Sempre você vai fazer essa passagem. E assim, a sua linha agora fica do lado do bloquinho que você vai bordar. Você está com o fio na horizontal, então agora você conta 5 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Já sai um furo ao lado, porque você vai começar a circular para, de novo, fazer um bloquinho aqui de 5 fios. Então, essa passagem que eu mostrei é quando você está com a sua agulha do lado contrário do próximo bloquinho. Agora, essa passagem, você está com a agulha aqui embaixo quando você fechar o quinto fio. O bloquinho também fica desse lado. Então, minha agulha está do lado direito e o bloquinho também está do lado direito. Então, quando a sua agulha está do lado do bloquinho que você vai bordar, você vai fechar o quinto fio. Depois que você fechou o quinto fio, você vai contar os 5 furos.
Então, aqui está com fio na vertical, você vai contar 5 furos na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. E vai sair primeiro. E primeiro você vai sair aqui no 5º furo. Depois você volta para o mesmo lugar. Então, essa é a diferença. Quando a sua agulha está do lado contrário do bloquinho, primeiro você volta para o mesmo lugar, depois você conta 5. Quando a sua agulha está do lado de onde você vai bordar o bloquinho, primeiro você conta os 5, sai no 5º furo e depois você volta para o mesmo lugar no outro fio. Só existem essas duas maneiras de você passar de um bloquinho para o outro. E agora volta a circular. Você estava do lado esquerdo, sai no direito, vem para o esquerdo, sempre circulando. Então, essa é a única repetição que você vai fazer. Então, vou fazer aqui os 5 fios. E de novo aquela contagem, ó. Vou fechar o 5º fio. Minha agulha vai ficar do lado esquerdo e o meu bloquinho vai ficar do lado direito, está do lado contrário. Sempre que está do lado contrário, primeiro você volta para o mesmo lugar, porque assim a sua agulha fica do lado do bloquinho que você vai bordar. Depois que voltou para o mesmo furo, agora sim você conta os 5 furos. Aqui é horizontal, então conta da vertical. 1, 2, 3, 4, 5... E já começa a circular. E de novo, vou fazer aqui os 5 fios. Quando eu fechar o 5º fio, a minha agulha está para baixo e o meu bloquinho também fica embaixo. Então, é aquela segunda maneira. Primeiro, você conta os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sai no 5º furo. Depois, você volta para o mesmo lugar. E agora, continua a circular. Então, você vai fazer esse passo a passo até você contar aqui 7 bloquinhos. Assim que eu fizer aqui os 7 bloquinhos, nós vamos começar a subir 7 bloquinhos. Então, vou fechar aqui o 5º fio, a minha agulha está embaixo e o meu próximo bloquinho vai ficar para cima. Então, do mesmo jeito, a minha agulha está do lado contrário. Então, primeiro eu volto para o mesmo lugar, porque quando eu volto para o mesmo lugar, a minha agulha já fica na direção do próximo bloquinho. Agora, eu vou contar os 5 furos. Esse último bloquinho está na vertical, então você conta na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Você já sai um furo acima, para começar a bordar de novo o bloquinho de 5. Então, você vai fazer esse zigue-zague em todo o comprimento. Sempre o bloquinho com 5 fios e sempre essa mesma passagem. Eu estou subindo, vindo para o lado direito, a minha agulha também, ó, está em cima para o lado direito. Então, sempre que a agulha está na mesma direção do bloquinho, primeiro conta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, você tem que voltar para o mesmo lugar, para depois você começar a circular. Então, só existem essas duas passagens, então é só você fazer sempre essa mesma contagem, sempre intercalando a posição dos bloquinhos. Um você conta na vertical, o próximo você conta na horizontal, sempre intercalando. Vou fazer aqui mais uns bloquinhos e, de novo, você vai fazer esse passo a passo, descendo 7, depois subindo 7 bloquinhos, vai fazer esse zigue-zague até o final do seu barrado. Sempre que a sua linha acabar, se você estiver utilizando a linha grossa, onde não aparece a trama do tecido entre os fios, é só você passar a sua agulha por baixo do seu bordado e sempre pegando algumas tramas do tecido. Você pode fazer o nozinho. O arremate que eu utilizo, como aparece a trama do tecido entre os fios, eu pego 4 tramas do tecido. Somente aquelas tramas mais altas, igual no vagonite, pego uma trama. Nessa mesma carreira, pego aqui uma segunda trama. Agora, eu vou passar para a carreira ao lado. Nessa carreira ao lado, eu vou pegar uma terceira trama. E para encerrar, uma quarta trama. É um arremate forte, não solta com a lavagem, mas você sempre precisa bordar em 2 carreiras diferentes. Quando você muda de uma carreira para a outra, é onde você trava o arremate. Mas o arremate você sempre vai utilizar aquele que você já está acostumado e que você sente mais segurança. Terminou a linha, você vai iniciar uma nova linha, saindo do mesmo furo do bloquinho que você acabou de fazer. Então, depois eu vou completar esse lado, vou mostrar para vocês como iniciar o outro lado.
Então, você vem fazendo aqui o zigue-zague sempre de 7 bloquinhos. Depois, você vai voltar para o centro, vai começar uma nova linha. E vai começar desse furo aqui de baixo. Porque aqui a gente já tem os 7 bloquinhos, então agora a gente vai descer 7 bloquinhos para o outro lado. Então, você sai ó, no mesmo furo. Sempre que acabar a sua linha, você sempre sai no mesmo furo do bloquinho, na direção onde você vai fazer o bordado. Então, sair no mesmo furo do bloquinho, esse está na vertical, eu vou contar 5 na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. E de novo, vou circular. Então, do mesmo jeito que você já fez um lado, você vai fazer o outro. Eu vou fazer aqui os 5 fios. E vai fazer o mesmo passo a passo que você já fez do outro lado. O quinto fio, eu vou fechar e vou ficar com a minha agulha aqui do lado esquerdo e na parte de baixo. Eu estou descendo 7 bloquinhos, então a minha agulha já está do lado onde eu vou fazer o próximo bloquinho. Esse fio está na horizontal, então você já conta 5 furos na vertical. Sai primeiro no quinto furo, depois você volta para o mesmo lugar, para depois voltar a circular. Então, o mesmo passo a passo que você já fez do outro lado, você vai fazer também deste e vai completar o seu barrado. Vai fazendo um zigue-zague com bloquinhos de 7 até o final do seu barrado, até fazer todo o comprimento dele. Então, aqui já adiantei alguns pontos, depois eu completo o resto aqui da minha amostra. Mas agora nós vamos fazer mais uma carreira seguindo esse mesmo passo a passo. A partir desse bloquinho mais alto, pode ser do centro, pode ser da lateral, você que escolhe. A partir desse mesmo furo do seu lado esquerdo, ele é o primeiro, você vai contar 21 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vai sair no furo 21 de baixo para cima. E vai fazer exatamente o mesmo passo a passo que a gente acabou de fazer. Conta 5 furos para cima, 1, 2, 3, 4, 5, e vai fazer aqui um bloquinho de 5 fios, um ao lado do outro. Exatamente o mesmo passo a passo que a gente iniciou o vídeo. Você vai fazer aqui um bloquinho de 5 fios na vertical, e vamos descer os 7 bloquinhos. Como nós vamos descer o 7, ó, do mesmo jeito que você fez aqui, ó. Vamos imitar esse desenho. Eu vou fechar o quinto fio, minha agulha está no alto. Como meu bloquinho vai descer, então eu preciso primeiro voltar para o mesmo lugar. Você percebe que é exatamente o passo a passo que você já fez. Conta 5 para o lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer agora o bloquinho na horizontal. E de novo, você vai fazer o mesmo passo a passo. Você vai fazer um zigue-zague sempre com 7 bloquinhos cada linha. E as passagens de linha de um bloquinho para o outro são as mesmas que você já utilizou na parte de baixo. Vou fechar aqui o quinto fio desse bloquinho. Vou fazer aqui os bloquinhos descendo. Então, primeiro eu conto 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu volto para o mesmo lugar. Para depois começar a circular. Então, mais uma vez, você vai fazer exatamente o passo a passo que você já fez aqui, ó. Um bloquinho vai acompanhar o outro. Então, agora você vai seguir o mesmo passo a passo que você fez aqui. Vai fazer outro zigue-zague de 7 bloquinhos cada linha. Aqui eu já adiantei o nosso modelo, para vocês conseguirem visualizar o resultado que a gente vai ter. Então, fiz aqui as 2 carreiras, fazendo o zigue-zague de 7 bloquinhos, na parte de baixo e na parte de cima. Você vai fazer quantos bloquinhos você conseguir até o final do seu barrado. Agora, nós vamos completar com esses detalhes aqui que ficam no centro aqui do zigue-zague. Você tem essa ponta que você forma quando você faz o zigue-zague. Em cada uma delas, você vai fazer agora esse detalhe. Ele começa a partir do 4º bloquinho. Então, você tem esse bloquinho aqui do alto, então, de novo, vou aproximar bem. Você tem um bloquinho do alto, você conta 1, 2, 3, 4 bloquinhos e vai começar desse furo mais baixo. Vai sair de baixo para cima. Aqui no etamine comum, eu estou utilizando aproximadamente uns 70 centímetros de linha para fazer esse desenho. Mas essa medida pode variar
quando você bordar direto no barrado da toalha, porque as temas são menores. Mas é aproximadamente 70 centímetros. Saiu nesse furo mais baixo, ó, do quarto bloquinho, você vai fazer outro bloquinho aqui embaixo. Como esse fio está na horizontal, você vai contar 5 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. E vai fazer o mesmo passo a passo. Vai fazer os 5 fios um ao lado do outro. O mesmo passo a passo que você já fez no zigue-zague. Nós vamos fazer 3 bloquinhos aqui descendo. Então, eu fecho esse quinto fio, conto 5 para o lado. 1, 2, 3, 4, 5. Os bloquinhos continuam intercalados. Saio no quinto furo, volto para o mesmo lugar. E volto a circular. E de novo vai fazer aqui 3 bloquinhos. Assim que você fizer os 3 bloquinhos descendo, você vai subir mais 2 bloquinhos. Quando eu fechar o quinto fio, a minha agulha vai ficar embaixo e o bloquinho vai ficar em cima. Então, aquele mesmo passo a passo. Primeiro, você volta para o mesmo lugar, depois conta 5 furos. Esse bloquinho está na vertical, conto na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Vai fazer de novo aqui mais 2 bloquinhos, até você fechar esse balãozinho. Então, olha que fácil, um bordado bem rápido e fácil de você fazer, além de ser muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar bordar esse modelo, vão ter um trabalho bem bonito e bem delicado. Estou chegando aqui ao final do último bloquinho. O quinto fio se encontra com o quarto bloquinho daquela linha principal de 7 bloquinhos. E agora, nós vamos fazer aquele desenho do centro. Eu vou utilizar a mesma linha que eu utilizei para fazer os bloquinhos. Mas se você quiser, você pode fazer o arremate e fazer esse centro com esse desenho com uma outra cor. Como eu vou fazer o desenho com a mesma linha, eu estou fechando aqui o último fio e a minha agulha está do lado de fora do balãozinho. E a gente precisa estar com a linha aqui na parte de dentro. Então, primeiro, ó, fechei o quinto fio, venho para o lado avesso, passo por baixo desse bloquinho que a gente acabou de bordar e saio nesse furo aqui do canto. Então, você faz essa passagem para a sua linha ficar do lado de dentro aqui do balãozinho. Agora, você precisa encontrar o centro do balãozinho. Então, o terceiro fio daquele bloquinho mais alto, você vem descendo até fazer reta com o terceiro fio do bloquinho aqui da lateral. Vai encontrar o centro do balãozinho. Então, você vem para o centro. Nós vamos fazer esse ponto parecido com o ponto ilhós. Agora, você vem nesse furo mais baixo do outro bloquinho, volta para o centro. No furo mais baixo desse segundo bloquinho, volta para o centro. No furo mais baixo desse outro bloquinho do outro lado, vamos fazer a volta completa, pegando sempre as pontas dos bloquinhos. Esses bloquinhos do canto você não vai bordar. Volta para o centro, sai na outra ponta, volta para o centro, sai na outra ponta. E vai fazer aqui a volta completa. Está pronto aqui o nosso ponto. Agora, vamos fazer o arremate. O arremate desse ponto, você pode fazer o nozinho, você pode escolher o arremate que você gostar mais. Pode chegar com a sua linha próxima ao bloquinho e fazer o mesmo arremate do ponto reto. Eu vou fazer um arremate chegando nesse bloquinho onde eu iniciei o bordado desse desenho do centro. Porque você percebe, ó, que todos os fios, eles estão ficando igual do lado direito, ó. Só que uma das pontas você não vai ter, que é aquela ponta onde você iniciou. Então, para o meu desenho ficar com o avesso igual ao lado direito, eu vou vir com a minha agulha bem próxima aqui ao bloquinho. E vou fazer o arremate embaixo aqui desse bloquinho. Porque assim, eu consegui fechar esse fio
E o meu avesso vai ficar parecido com o lado direito, eu vou ficar com o avesso mais bonito. E eu faço aquele arremate pegando 4 tamas. Então, peguei, ó, 2 tamas nessa carreira. Agora, na carreira de cima, eu vou pegar mais 2. Mas você faz o arremate que você preferir. Pode passar a agulha por baixo dos bloquinhos, mas sempre pegando algumas tamas, para o seu arremate ficar mais forte. Então, você escolhe aquele arremate que você prefere, que você sente mais segurança. Então, você vai ter esse avesso. Assim que você terminar esse desenho, você vai completar, seguindo o mesmo passo a passo, todos os espaços. Conta 4 bloquinhos, começa do furo mais baixo. Desce 3, sobe mais 2 para completar, faz o desenho. E depois a mesma coisa na parte de cima. Conta 4, 1, 2, 3, 4. A diferença é que você vai começar do furo de cima. Aqui a gente contou 1, 2, 3, 4, começamos do furo mais baixo para fazer 3 bloquinhos. Aqui você conta 1, 2, 3, 4, começa do furo mais alto para fazer também 3 bloquinhos e depois o desenho. Se tiver dificuldade, só virar o seu trabalho e seguir o mesmo passo a passo que eu acabei de mostrar também do outro lado. Então, agora está pronto essa parte do nosso desenho. Vamos começar agora o ponto médice. Ainda vou utilizar a mesma cor de linha. Vou iniciar nessa ponta mais baixa. Você começa nesse furo mais alto do seu lado esquerdo, o bloquinho do lado esquerdo. Agora, você vai fazer as linhas sempre de 5 furos. Você vai fazer uma linha que vai fechar essa parte aqui dos seus bloquinhos. Então, conta 5, 1, 2, 3, 4, 5. E depois 5 furos para cima. O ponto médice, ele é parecido com um ponto alinhavado. E a gente vai bordando um ponto sim ou não e depois volta fechando. Só que o ponto médice, você borda um ponto. Ao invés de você bordar um ponto sim ou não, você já vai fechando os seus pontos. Então, primeiro você volta para o mesmo lugar aqui embaixo, do mesmo lugar lá em cima. Agora, conta 5 para o lado, 5 para cima. Então, você percebe, ó, que você vai fazendo todos os pontos e já vai fechando. Então, do mesmo jeito, ó, volta para o mesmo lugar embaixo, para o mesmo lugar em cima. O importante é que se você está bordando com a agulha na vertical, todo o seu ponto tem que ser feito com a agulha na vertical. Então, você percebe, ó, que quando eu conto 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e vou contar os 5 para cima, ó, a minha agulha sempre está na vertical. Volto embaixo, fecho o de cima, fecho esse ponto. E você vai vir seguindo esse mesmo passo a passo. Conta 5 na horizontal, 5 depois na vertical, volta no mesmo lugar embaixo, no mesmo lugar em cima. E você vem fechando todos os pontos. Vai chegar até o alto aqui dos bloquinhos. Você vai seguir aquela carreira de 7 bloquinhos que a gente fez no início. Mais uma vez, 5 furos para o lado, 5 furos para cima. Volta para o mesmo lugar embaixo, para o mesmo lugar em cima. E continua a contagem. 5 para o lado, 1, 2, 3, 4, 5, 5 para baixo. A gente mudou de direção e minha agulha continua na vertical. E a mesma coisa, vamos fechar esse ponto. Então, em cima no mesmo lugar e embaixo no mesmo lugar. E continua fazendo aqui o mesmo passo a passo. 5 para o lado, 5 para baixo. Em cima no mesmo lugar, embaixo no mesmo lugar. Então, o importante é sempre fechar todos os pontos e manter a sua agulha sempre na mesma posição. Se você está bordando com a agulha na vertical, você faz a carreira inteira sempre com a agulha na vertical. Também vai fazer isso em todo o comprimento. Então, eu vou adiantar esse ponto e assim que minha linha estiver acabando, eu já volto para mostrar para vocês o arremate. O seu avesso como fica. Com a agulha está na vertical, você vai ter o avesso, ó, todo na vertical. Por isso que a gente sempre borda os pontos na mesma carreira. Assim que você for fazer o arremate, você segue, ó,
o mesmo ponto para manter a mesma direção, chega no bloquinho e faz o arremate ou por baixo dos bloquinhos, ou fazendo aqui o nozinho, ou pegando as 4 tramas. E você vai ficar com essa linha fechada. Depois você pega uma nova linha. E do mesmo jeito que você iniciou, inicia sempre com a linha na horizontal. Vai sair com a nova linha de baixo para cima, conta 5 na horizontal, 5 na vertical, volta em cima no mesmo lugar, embaixo no mesmo lugar. O importante, começou uma nova linha, você sempre precisa manter a mesma posição. Se você começar desse furo e quando você começar a fazer o bordado, a sua agulha ficar deitada, é só você começar do lado contrário. Se você sair com a sua agulha nesse lado, e quando você for começar a fechar os pontos, a sua agulha ficar deitada, é só você começar do lado contrário. Então, conta 5, 1, 2, 3, 4, 5, sai de baixo para cima desse lado, depois fecha esse ponto e começa a fazer o passo a passo. Mas o importante, o seu avesso sempre continua com os fios na mesma posição. Do mesmo jeito que você iniciou, ele tem que manter esse desenho até o final. E a mesma coisa do outro lado. Então, vou pegar aqui mais um pedaço de linha. E você vai seguir o mesmo passo a passo também do outro lado. Ou vira o seu trabalho e começa do mesmo jeito. Você pode virar aqui o seu trabalho, ó, e fazer do mesmo passo a passo. A partir desse bloquinho aqui da esquerda, faz o fio aqui na horizontal e segue o mesmo passo a passo. Se você quiser bordar a partir da carreira de cima, o importante é que você comece o primeiro fio na horizontal, igual você começou aqui, ó, para a sua agulha ela ficar na mesma posição. Então, você vai escolher qualquer bloquinho que você subiu do lado direito. Então, você tem essa ponta aqui do lado esquerdo e tem a ponta do lado direito. Você escolhe esse lado direito, pode escolher qualquer ponta de qualquer bloquinho. O importante é você sair com a sua linha de baixo para cima. Você vai sair no mesmo furo e o importante é você iniciar com o fio na horizontal igual você começou aqui. Então, vai contar 5 na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 5 para cima. Volta embaixo no mesmo lugar e em cima no mesmo lugar. E a agulha está na vertical. Então, isso que é importante. Se você fez essa contagem e sua agulha ficou na horizontal, ao invés de sair nesse furo que você saiu, conta 5 e inicia do outro lado. Que daí a sua agulha fica certa. Conta 5 para o lado, 5 para cima. Embaixo no mesmo lugar, em cima no mesmo lugar. E vai vir fazendo esse passo a passo também, ó, em todo o comprimento. Você vem fechando todos os pontos, ó, vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Porque agora é só repetição, sempre fechando. Volta embaixo no mesmo lugar, em cima no mesmo lugar. 5 para o lado, 5 para cima. Volta embaixo no mesmo lugar, em cima no mesmo lugar. Chegou lá no alto? Do mesmo jeito, 5 para o lado, 5 para baixo. Agulha, ó, sempre na vertical. Em cima no mesmo lugar, embaixo no mesmo lugar. Mais uma vez, 5 para o lado, 5 para baixo. Em cima no mesmo lugar, embaixo no mesmo lugar. Então, olha que ponto fácil de você acompanhar. Eu vou fazer até essa parte de baixo para mostrar para vocês como virar de novo aqui, ó, o fio. Então, você vem seguindo esse passo a passo até chegar aqui na ponta. Assim que você chegar nessa ponta mais baixa, 5 para o lado, 5 furos para baixo, em cima no mesmo lugar, embaixo no mesmo lugar. 5 furos para o lado, agora 5 furos para cima, porque o desenho vai começar a subir. E a mesma coisa, tem que fechar esse ponto. Então, embaixo no mesmo lugar, em cima no mesmo lugar, a agulha na vertical. E vai fazer o mesmo passo a passo. Então, olha que simples. E você vai fazer isso em todo o comprimento do seu barrado. Você vai ter esse resultado. Então, vou diminuir aqui um pouco, ó. Ó,
Você vai ter esse resultado. Então, você vem fazendo aqui todos os pontos, depois você vem e faz o outro lado também. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o início do outro lado. Começa no mesmo furo que você iniciou aqui esse ponto. E vai fazer a mesma contagem, 5 furos para cima, 5 furos para o lado. E você percebe que a sua agulha ficou na horizontal. Então, aqui já está errado o seu ponto. Então, como eu falei, quando sua agulha fica do lado errado, você começa do lado contrário. Então, eu comecei aqui embaixo, então eu vou começar em cima. Então, é só você contar 5 furos, começar em cima. Você tem que fechar esse ponto. Então, você vem embaixo, no 5º furo aqui embaixo, volta para o mesmo furo em cima. Você percebe que agora a sua agulha ficou na vertical. 5 furos para o lado, 5 furos para cima. Volta para o mesmo lugar embaixo, o mesmo lugar em cima, ó, agulha na vertical. E você vai fazer isso em todo o comprimento. Quantos pontos você conseguir até o final do seu barrado. Então, você vai ter esse resultado. Então, vocês perceberam que quando você começa do lugar errado, a sua agulha fica do lado contrário do que você precisa? Começou de um lado, a sua agulha ficou errada, é só contar 5 furos para o outro lado, e daí começa o mesmo ponto. Fecha esse ponto para continuar fazendo o passo a passo, igual eu acabei de mostrar. E assim você vai ter o seu avesso com todos os pontos na mesma direção. Todos os pontos na vertical, tanto aquele final que eu acabei de mostrar, os pontos que a gente fez. Então, agora é só você terminar e encerrar essa carreira com o mesmo passo a passo. Então, você vai fazer aqui as 2 carreiras, na parte de cima e na parte de baixo, até o final. E para encerrar, nós vamos fazer agora a carreira de pontilhós. Então, já vou mostrar para vocês aqui o pontilhós, depois eu completo essas carreiras. Você pode iniciar o pontilhós de qualquer canto aqui do ponto médio, ó, tanto de um lado quanto do outro. Vou começar aqui dessa ponta para ficar mais fácil, ó. Escolher aqui a ponta mais alta, o fio aqui do canto. Começa de baixo para cima, do mesmo jeito. E o pontilhós a gente inicia fazendo a contagem. Então, vou aproximar bem. Você começa contando 3 furos na diagonal. 1, 2, 3. Sempre fazendo reto, ó, com o quadradinho. Aqui vai ser o centro do nosso pontilhós. Existem 2 maneiras de você fazer o pontilhós. Você que está chegando agora no canal, eu vou mostrar aqui para você o passo a passo das 2 maneiras e depois você escolhe a maneira que você achar mais fácil. Se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe o passo a passo do ilhós. Você já escolheu a maneira que você prefere bordar. Então, você contou 3 furos na diagonal e encontrou o centro do ilhós. Sai 3 furos para cima, 1, 2, 3, volta para o mesmo lugar. No ilhós, todos os fios voltam para o mesmo lugar. Agora, a partir do centro, conta 3 na diagonal. 1, 2, 3. Volta para o centro. Você vai fazer sempre um fio em linha reta, um fio em diagonal. Então, vai contar 1, 2, 3 em linha reta. Volta para o mesmo lugar. Fez linha reta, agora é diagonal. Conta 1, 2, 3 na diagonal. Volta para o mesmo lugar. Depois, você conta 3 furos para baixo. Volta para o mesmo lugar. 3 furos na diagonal. Volta para o mesmo lugar. 3 furos em linha reta. Volta para o mesmo lugar. Agora, você vai fazer mais uma volta, preenchendo esses furos que ficaram entre um fio e outro. Então, entre o fio da diagonal e esse em linha reta, você tem esse furo. Entre esse da diagonal e esse em linha reta, ó, você tem um furo aqui entre eles. O importante é sempre você seguir, ó, a mesma reta. Você vai formar aqui um quadradinho. Então, você vem fechando, ó, todos esses furos que ficaram entre um fio e outro, mas sempre na mesma reta. E também vai fazer aqui a volta completa.
Então, olha que fácil esse ponto. O ilhós você já borda com linhas mais finas, porque ele é um ponto mais delicado. Então, você sempre escolhe linhas mais finas para bordar esse ponto. Assim que você preencher todos os furos, você vai ter esse resultado. Então, esse é o ponto ilhós, para quem não conhece, você vai ter 5 fios de cada lado do ponto, e todos em linha reta. Agora, nós vamos mudar de direção, nós vamos começar a seguir a carreira do ponto médici. Então, você vai vir descendo, fazendo ponto ilhós de um lado, vai vir descendo, fazendo ponto ilhós do outro, e vai seguindo esse desenho. Depois você começa a subir, vai fazendo zigue-zague também com ponto ilhós. E como você vai fazer isso? Você sempre sai no canto onde você vai fazer o próximo ponto. Então, nós vamos começar a descer aqui com ponto ilhós. Então, você sai no ponto da diagonal, sempre o ponto da diagonal. Conta 3 em diagonal também, sempre a primeira contagem é 3 furos na diagonal. 1, 2, 3. O terceiro furo é o centro do próximo ponto ilhós. Quando você for fazer o outro lado, é a mesma coisa. Sai no canto da diagonal, na direção onde você vai fazer seu ponto. Conta 3 em diagonal. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do próximo ponto, onde de novo você faz a volta completa. Você vai vir descendo os pontos até chegar na reta aqui dessa ponta de baixo. Ó. Do mesmo jeito que você iniciou aqui na reta da ponta de cima, você encerra fazendo aqui o ilhós da ponta de baixo. Encerrou o ilhós, você precisa começar a subir, seguindo aqui o desenho. Como você começa a subir? Escolhendo o canto do ilhós diagonal da parte de cima. É o lado onde você vai fazer o próximo ponto. E do mesmo jeito, sai aqui no canto da diagonal, na direção onde você vai fazer o próximo ponto ilhós. Primeiro, conta 3 em diagonal. Esse que está com a linha é o primeiro. 1, 2, 3. Encontrou o centro do próximo ponto ilhós, só fazer a volta completa. E vai fazer isso em todo o comprimento. Vai fazer um zigue-zague também com o ponto ilhós. E como eu falei, eu vou mostrar para vocês agora uma segunda maneira de bordar o ponto ilhós. Vamos descer. Então, a primeira coisa, conta 3 furos em diagonal. 1, 2, 3. Encontrou o centro do ponto ilhós. Você vai fazer agora 5 fios, um ao lado do outro. Esse do canto já é o primeiro. E todos têm que voltar para o centro. Você vai fazer um furo ao lado do outro, até você bordar 5 fios. Então, você vai fazendo, ó, furo a furo, fechou os 5 furos, vai descer 5. Esse do canto, ele já é o primeiro. Importante, ó, sempre manter a linha reta. E agora, você vai descer aqui os 5 fios. Então, você vem preenchendo aqui os 5 furos do tecido, fez aqui os 5 fios, você muda a direção de novo. Agora, a gente vai vir aqui na horizontal. O do canto já é o primeiro, estou fechando aqui o segundo, o terceiro. Então, olha como é fácil. Também é uma maneira rápida de você bordar. Quando você fizer o ponto ilhós, você pode puxar um pouco a linha para aparecer esse furinho aqui no centro do ponto, que ele também vai dar um detalhe ainda mais delicado no seu ponto. Fez os 5 fios, uma direção, agora para encerrar você vai subir aqui os 5 fios. Já tem o primeiro bordado, vou fazer aqui o segundo, o terceiro, o quarto fio e o quinto já é aquele do canto onde a gente iniciou. Então, o resultado é o mesmo. Você vai escolher aquele que você tem mais facilidade. Você pode ter mais facilidade fazendo fio a fio, mas se você começar a bordar e você não acertar essa reta, é mais fácil você começar da outra maneira, onde você conta os 3 furos em diagonal, os 3 furos em linha reta, porque assim você consegue manter o quadradinho em linha reta de uma maneira mais fácil. Então, você escolhe a maneira que você gosta mais e que você tem mais facilidade. Agora, vamos fazer o arremate. O arremate também do ponto ilhós, ele é bem simples. É só você passar a sua linha por baixo dos fios do bordado. Você vai passar somente embaixo dos fios, você não pega o tecido e não passa para o lado direito. E vai fazer uma volta completa embaixo do ponto.
Só ir passando embaixo dos fios. Se você não sentir segurança, você pode fazer mais de uma volta, mas o importante é que você faça no mínimo uma volta completa embaixo do ponto e depois corta próximo. Faz a mesma coisa com a linha de início, é só você passarem por baixo do ponto fazendo uma volta completa no mínimo. E se você precisar, você pode fazer arremate de início e fim embaixo do mesmo ponto. Você pode trabalhar com linhas maiores, se quiser bordar vários pontos, ou pode trabalhar com linhas menores fazendo mais arremates. Você escolhe a maneira que você tem mais facilidade. Então, agora é só você completar, vem fazendo pontilhós, sempre unidos com esse fio aqui da diagonal, descendo até chegar na reta aqui da ponta, depois começa a subir. E aqui a mesma coisa, você vem descendo todos os pontos unidos, chegou aqui na reta da ponta, começa a subir até você chegar na reta da outra ponta e vai completar aqui todo o zigue-zague. Então, agora eu vou terminar de bordar o ponto médice dos dois lados, vou fazer a carreira do ilhós e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você terminar de bordar todos os pontos, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho mais bonito, fica muito delicado, é muito gostoso de bordar. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar bordar esse modelo e seus barrados de toalha. Então, essa foi nossa aula de hoje, um modelo ponto reto, ponto médice, ponto ilhós para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às 6 horas da tarde, tem uma mostra Vagonite. E todo sábado, 1 hora da tarde, tem uma mostra de técnicas variadas. Então, eu estou sempre pesquisando modelos para trazer aqui para vocês. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.